A Babilônia começou a crescer rapidamente, e não havia número suficiente de babilônios cultos para desempenhar algum trabalho no palácio do rei Nabucodonosor. O que ele decidiu fazer, nós vamos ver a partir de agora. Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos continuar aí com a série do livro de Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento. E aí vamos ver o que Nabucodonosor decidiu fazer, visto que não havia número suficiente de pessoas cultas para servirem no Império. Então o Império Babilônico começou a crescer rapidamente e ele decidiu tomar algumas ações. Tá? Então aí vocês veem Daniel capítulo 1. Eu grifei aí alguns versículos desse capítulo. E aí vamos ver aí que algumas coisinhas que ele tomou como posição. E aí vamos ver também como se deu a educação de Daniel e dos seus amigos aí. Então isso acontece no ano terceiro do rei Jeoiaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então essa é a primeira investida que a Babilônia dá sobre o reino de Judá. E o Senhor lhes entregou nas mãos de Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres. Então, como eu mencionei no vídeo anterior, o rei Nabucodonosor quis apenas os nobres, porque os nobres dispunham de uma educação melhor. Então, os nobres eles poderiam servir melhor no rei, servir melhor ao rei Nabucodonosor lá no seu palácio. Então a gente vê que Nabucodonosor coloca uma característica, como deveriam ser esses jovens. E no versículo 4 vemos o seguinte: jovens em quem não houvesse defeito algum. Tá? Então não deveriam ter defeitos. Tinha que ter boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade de assistirem, ou seja, prestar serviço no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então eram pessoas, queriam pessoas instruídas. Tá, ok? Percebe que no versículo 3 era o chefe dos eunucos, ou seja, esses jovens foram levados e foram transformados em eunucos. Tá bom? Então é uma das coisas tristes que houve, mas estava profetizado em uma das maldições do livro de Deuteronômios 29. Se o povo desobedecesse, os seus filhos seriam levados como eunucos. Tá? Então Daniel, juntamente com seus amigos, foram transformados em eunucos do rei. Tá? Para não se demorar, eu grifei alguns textos importantes. Tá? No versículo 7, que vocês veem aí, está dito o seguinte: mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Então esses nomes todos indicam deuses ou alguma coisa referente ao povo babilônico. Então são os deuses babilônicos. Então eles trocaram de nomes, né? Além de aprender a educação babilônica, as letras e toda a cultura babilônica, eles também tiveram seus nomes, foram dados títulos a eles, porque eles iriam estar servindo o rei. Só que no versículo 8 nós já vemos uma situação interessante. O livro de Daniel também ele é autobiográfico. Daniel, ele escreve o seguinte: Daniel, porém, procuração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse de não se contaminar. Tá? Então ele não quis se contaminar, e nessa ação quis encontrar graça, né? Diante de Deus. Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aí nós vemos a intervenção de Deus já na vida de Daniel. E Daniel propôs isso em seu coração. Tá? Vejamos que ele era
moço ainda, tá? Tudo indica que ele tinha por volta dos 12, 13, 14 anos quando foi levado para a Babilônia. Então ele já era alguém instruído e era alguém temente a Deus já. Então uma das características do livro de Daniel, nós vemos o seguinte: a vida de santidade que Daniel tinha e resolveu continuar com essa vida de santidade, mesmo sendo levado ao exílio e sendo transformado em eunuco do rei. Tá? Então ele ia servir, mas ele ainda estava fiel ao seu Deus. Tá, ok? E aí, vamos aí nos próximos versículos que eu destaquei, para que a gente não perca muito tempo. Tudo ocorreu, Daniel pediu para que se dessem 10 dias, para que eles pudessem se alimentar de como eles já se alimentavam antigamente, né? Apenas com legumes e tudo mais, sem se contaminar com o alimento dado pelo rei, tá? Que o que o rei se alimentava era uma comida consagrada ao seu Deus. E Deus achou graça, tá? Então no versículo 17 nós vemos aí: ora, quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Depois dos 10 dias que eles haviam se alimentado apenas de legumes, Deus concedeu graças que eles se apresentaram com um conhecimento muito acima dos outros jovens, que havia outros jovens lá também que foram transformados em eunuco para servir de outras nações, visto a Babilônia cresceu muito, e eles levaram cativos de todas as outras nações também. Mas desses que não quiseram se contaminar, ao saber, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Beltesazar, né, como foi dado a Daniel, eles não se contaminaram, e Deus demonstrou o seu poder, a sua soberania e o cuidado que ele tem para com seus nessa situação, que o rei achou graça também sobre esses, e eles foram passados por uma avaliação e foi constatado que eles tinham conhecimento 10 vezes maior do que os outros, tá? Olha só no versículo 18, eu não grifei, mas está aí. E ao fim dos dias, né, no fim desses 10 dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor, e o rei conversou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. Tá? Então, foi encontrada nessa situação uma maior inteligência sobre eles. Deus abençoou Daniel porque havia todo esse propósito. Deus não abandonou o seu povo. Sempre todo juízo divino que vem, normalmente vem com muitas doses de misericórdia. Tá? Então Deus fez com que Daniel pudesse assistir ao rei nesse período. Tá? Então no versículo 20, aliás, no versículo 21, menciona aí que período, até que período Daniel assistiu ao rei. Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, em torno de 60 e poucos anos, Daniel ficou servindo. Tá? Então, praticamente é esse período aproximado e foi o serviço de Daniel nesses impérios. Isso já do rei Ciro, ou seja, quando a Média e a Pérsia. Então passou o reinado de Nabucodonosor e de Belsazar, Nabonido e Belsazar. Então praticamente é um período bem longo que Daniel serviu. É uma pequena biografia, né? Uma autobiografia que Daniel faz nessa situação. Tá? Não teve, como no capítulo 21 mencionou, não teve ninguém que se comparasse a eles, tanto que eles ficaram muito próximos. Tá? No versículo 20 diz aí: em toda matéria de sabedoria e discernimento a respeito da qual lhes perguntou o rei, esses os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Tá? Então a gente vê todo o cuidado que Deus deu para Daniel e os seus amigos. Tá? Então eles serviram ao rei todo esse período. Então praticamente esse é um resuminho aí desse capítulo 1 de Daniel. E algo importante que não podemos deixar de ver é também o período que Daniel profetizou
na Babilônia. Aqui nós vemos aí por volta do ano 585, 500, nós vemos aí, como vocês veem o cursor, Ezequiel é contemporâneo de Daniel e Jeremias aqui também. Então todos esses aqui são contemporâneos que profetizaram em algum momento da nação de Israel. Porque as investidas de Nabucodonosor a Jerusalém foram 3. Nessa primeira foi apenas os nobres, das quais Daniel estava inserido. Tá, ok? Esse é apenas o primeiro capítulo aí de Daniel. Nós vemos aí. Tá, ok? Espero que você tenha gostado e acompanhe aí que nós veremos aí logo o capítulo 2 de Daniel. Tá, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.